Olá, Robert. Me chamo Miguel, tenho 45 anos e moro atualmente em Sobral, no estado do Ceará. Hoje eu trabalho como professor de Geografia e História. Esse ocorrido aconteceu comigo há alguns anos atrás, quando eu estava em uma universidade em Fortaleza. E isso me marcou de uma forma que até hoje me pergunto por que aquilo aconteceu. O ano era 1994. Eu estava no meu primeiro ano da faculdade de Geografia. Eu e meus amigos estávamos pesquisando sobre umas áreas aqui no sertão do Ceará. Então, escolhemos uma região que era cheia de grutas e histórias interessantes. Mas, que mais para frente, eu iria me arrepender de ter feito aquela sugestão de trabalho. Esse trabalho da universidade era feito com pequenas equipes. Então, na nossa equipe, tinha só eu, Júnior e Paulo. A gente era aquele tipo de amigos inseparáveis. Íamos para festas juntos, trabalhos de aula e morávamos até juntos, pois todos nós éramos de cidades diferentes e alugamos um aposento perto da universidade e dividíamos as despesas e aluguel, pois não tínhamos família em Fortaleza. Eu sugeri aos meus amigos essa pesquisa, em base de uma reportagem da época que vi na TV Jangadeiro, uma TV local aqui do Ceará. Na reportagem, ele falava das grutas, do veado campeiro, do sino, da mesa, do jardim, do macaco e do amor, e o mirante Arco de Deus, o túnel do amor, entre outros. Distante 12 quilômetros do município de Tezuçuoca, a região é conhecida como Furna dos Ossos, pois dezenas de ossadas humanas de criminosos, cangaceiros e desafetos políticos que foram deixados no local desde o começo do século XX. Com o tempo, a comunidade local deu um destino religioso aos ossos. Foi montado um pequeno altar onde hoje está situado o santuário de Nossa Senhora das Graças. Então, convidei eles para esse cenário macabro e interessante. Pegamos nossas mochilas, enchemos de material e fomos viajar para o final de semana, e nos aventurando por aquelas trilhas cheias de histórias para desvendar. Chegamos na pequena cidade de Tezuçuoca, no meio da tarde de sexta-feira, e fomos nos hospedar em um hotel local. Guardamos nossas coisas e fomos atrás de alguém que conhecesse a região, para poder nos guiar nessa aventura. O rapaz do hotel nos indicou um senhor que conhecia o caminho e a história daquele local, e nos passou mais ou menos a localização onde esse homem morava. Nessa época, como não tinha GPS, a gente ficava perguntando a várias pessoas daquele endereço, pois era um pouco afastado da cidade e não tinha um ponto de referência. E a gente foi procurando até achar esse senhor. Vou chamá-lo de Marcos. Depois de 1 hora procurando a residência de Marcos, encontramos ele. Era início da noite e a casa dele era simples, e um pouco afastado da cidade. Eu bati na porta. Em seguida, ele veio receber a gente na porta de entrada. Então eu perguntei: "O senhor, que é o seu Marcos? Eu me chamo Miguel, sou estudante de Geografia em uma universidade em Fortaleza. Eu e meus amigos viemos fazer uma pesquisa de geografia nessa região, já que tem várias arqueologias, monumentos e grutas naturais." Seu Marcos olhou para a gente, dos pés à cabeça, e pediu para que nós entrássemos na humilde casinha. Pediu para a gente sentar em uns bancos de madeira e, em seguida, ele perguntou se a gente aceitava um café. Eu respondi que sim. Seu Marcos pediu para sua esposa fazer um café para nós.
Explicamos que o nosso intuito era passar o dia todo e a noite, pois queríamos tirar fotos tanto de dia quanto à noite. Seu Marcos me olhou com a cara fechada e me perguntou: à noite, rapaz? Você não conhece a fama desse local? Eu, surpreso, respondi que não. Nessa hora, a esposa dele chegou com um café, fresquinho, feito na hora, e nos serviu uns copinhos de vidro. Agora, eu vou falar o que ele me falou naquela visita. Bom, meus jovens, há alguns anos atrás, aquele local era famoso por aqui, por desova de corpos, pois os fazendeiros contratavam os cangaceiros para eliminar qualquer possível ameaça. E também, esses cangaceiros eram mortos por lá. Poderia ser tanto inocente como não. Uma das histórias que sabemos é que, às vezes, chegava uma turma de pessoas pedindo emprego na região e os fazendeiros davam. Só que eles nunca confiavam nesses retirantes e ficava de olho em todos. E se ele tivesse um mínimo de suspeita que aquela pessoa pudesse trazer de risco para ele ou as pessoas ao redor, ele mandava os cangaceiros eliminar essa pessoa. Um dos modos operantes dele era assim. Como os fazendeiros e coronéis tinham leitura, eles enganavam muitas pessoas que eram analfabetos. Eles mesmos escreviam em um papel com um bilhete para aquela pessoa que estava lendo o recado fosse morta. Então, a pessoa levava a sua própria sentença de morte. Quando a pessoa chegava no determinado cangaceiro com o recado, o cangaceiro dizia para a pobre da vítima que eles iriam caçar pela manhã, a mando do patrão que mandou o recado. E a pessoa, inocente, acreditava. Quando era pela manhã, ele pegava a arma e saía com o inocente em direção às grutas. E quando chegava lá, ele tirava a vida da pessoa e enterrava lá mesmo, sem sequer se preocupar com as consequências. Isso aconteceu por muitos anos. Aqueles locais foram usados como cemitério clandestino. Mas não é só isso da história. Muitos dizem que quando anoitece, aquele local é um verdadeiro inferno. Dizem escutar homens e crianças gritando desesperados, gargalhadas demoníacas, vultos e até uma criatura escura com olhos vermelhos aparece por lá. Não foi só um tipo de relato que escutei desse local, mas vários. Meu próprio pai, uma vez, foi caçar e se abrigou em uma dessas grutas. E ele ouviu muita marmota, fazendo ele desistir de caçar e voltar para casa rapidinho. Eu e Júnior ficamos sérios ouvindo o seu Marcos falar, mas Paulo olhou para a gente e disse: "Vocês vão acreditar nessa história sem pé nem cabeça?" Não me refiro a essas histórias dos assassinatos, pois sei que é verdade, mas me refiro a esses casos de assombração. Quem morreu não volta mais. Isso é pura lorota. Desculpa, seu Marcos, mas a gente veio aqui para estudar e não para ficar ouvindo historinhas de fantasmas. Então eu falei para o Paulo: "Cala a boca, macho. Deixa de ser mal educado." Seu Marcos, então, falou sério para nós três e disse: "Vocês querem que eu leve? O meu valor é tal. Só que, se for para passar a noite, eu cobro o dobro." Nós três acertamos um valor com ele e pela manhã ele ia nos encontrar no hotel e de lá a gente iria para a trilha. Quando cheguei no hotel, eu falei para o Paulo: "Macho, tu foi muito ignorante com aquele senhor. Sabe que pessoas de interior têm muita superstição e temos que respeitar." Paulo então me respondeu: eu acho que exagerei nas palavras, mas detesto essas histórias mentirosas de fantasmas." Júnior me olhava sério e me falou em particular que estava com medo, pois ele sentia muitas energias positivas e negativas,
e ele tinha medo de procurar ajuda e chamarem ele de louco. Eu era a única pessoa que ele confiava em contar essas coisas, já que o Paulo era um tremendo babaca. Pela manhã, umas 8 horas, seu Marcos chegou com seu cachorro Caramelo. O bichinho era bem esperto e alegre. Ele relatou que seu fiel companheiro era muito esperto e evitava ataque de certos animais selvagens, como cobras e outros bichos. E para onde ele ia, levava o Chiquito. Pegamos nossas coisas com alimento para 2 dias, nossa máquina fotográfica e um rolo de filme, cadernos para fazer as anotações das pesquisas, e saímos em direção aos locais onde iríamos fazer nossos estudos. A paisagem era linda e a natureza nos deixava encantados. Ele ia chegando em cada local, que não eram poucos, e o seu Marcos ia explicando as coisas. O Júnior ia escrevendo tudo sobre aquele local, e eu ficava tirando as fotos. E o bonitinho do Paulo só ficava sentado, olhando a gente trabalhar e reclamar dos mosquitos e do calor. Eu pedia desculpas para o senhor Marcos pelas idiotices do Paulo, e ele respondeu que só veio por causa da minha educação e gentileza, porque esse meu amigo era um abestado. O dia passou tão rápido que nem percebemos que estava escurecendo, e quando já estava à noite, começou a chuviscar. Foi aí que demos falta do bonitinho do Paulo, e perguntei ao Júnior onde foi que ele tinha visto ele pela última vez. Ele disse que não sabe, pois estava tão ocupado escrevendo sobre o local que ele nem percebeu. Pedi para o seu Marcos se a gente poderia ir atrás do Paulo, mas só que nesse momento a chuva engrossou e tivemos que procurar um abrigo. Fomos em uma das grutas e fizemos um pequeno fogo. Seu Marcos disse que o certo era procurar pela manhã, já que aquela hora era perigoso por causa que estava chovendo e alguém poderia se machucar feio. O seu pequeno vira-lata não parava de olhar para dentro da caverna e choramingava e latia muito. O meu amigo Júnior se aproximou de mim e disse: Miguel, esse local aqui tem uma energia muito pesada. Parece que eu vou sufocar aqui. Eu disse para ele segurar a onda, pois a gente estava preso ali, até pela manhã. Fizemos uma comida enlatada, comemos e nos preparamos para dormir ali mesmo naquela gruta. Só que o Chiquito estava muito agitado e não deixava a gente dormir. Perguntei ao seu Marcos se estava tudo bem com o vira-lata, e ele respondeu: Bom, amigo, com toda certeza, o Chiquito estava vendo algo. Eu tentei fingir que estava tudo bem, mas, para completar a história, o Júnior estava com os olhos esbugalhados olhando para dentro da caverna. Do nada, saiu vários morcegos de dentro da caverna. Todos nós nos assustamos com aquilo e tentamos nos acalmar. Só que aquilo era só o começo. Depois de alguns minutos, começamos a ouvir gargalhadas e, em seguida, choros e lamentos de homens, mulheres e crianças pedindo ajuda. Eu olhei para o seu Marcos e disse: Que diacho é isso? O pobre do Júnior estava quase se mijando nas calças e o Chiquito se tremia de medo. Seu Marcos era o único cabra macho de verdade ali de nós 3 e disse que não era para a gente ligar, pois se a gente desse trela, aquilo iria só piorar. Então eu falei: Como assim, seu Marcos? Robert, aquele ambiente estava pesado demais. As gargalhadas davam ecos naquela gruta. Os choros daquilo fazia qualquer um infartar. E seu Marcos, ali de boa, parecia até que estava se divertindo com aquela situação. Foi então que eu tive a infeliz ideia de pegar um dos rolos de filme e colocar na máquina fotográfica e tentar tirar uma foto da parte mais dentro da caverna. Robert, como eu fui burro. Quando fui tirar a foto,
ela deu um brilho e eu vi na minha frente uma criatura assustadora. Tinha a cara de um demônio terrível e olhos vermelhos. Aquilo foi só um segundo que me traumatizou a vida toda. Aquele demônio soltou uma gargalhada horrenda que ecoou pela caverna. Eu saí em disparada para o meio da chuva. O pobre do Júnior correu atrás de mim. Então, eu falei que não aguentava mais aquilo não. Para mim, essa viagem tinha acabado. Só iríamos ficar com as fotos que já tínhamos tirado e os relatórios que nós conseguimos fazer. Seu Marcos nos olhou sério e disse: "Tá bom, vocês que sabem." Robert, aquela tranquilidade daquele homem me deixava irritado. Ou ele era muito corajoso, ou era doido mesmo. E detalhe, a gente ainda tinha que ir atrás do Paulo, naquele breu e na chuva. Gente, nunca tinha sentido tanto frio e medo em nossas vidas. E quando já estava quase amanhecendo, escutamos os gritos de Paulo pedindo por ajuda. Graças a Deus achamos ele. Paulo estava perto de uma das grutas pelo lado de fora. Ele estava todo sujo de lama e muito assustado. Eu olhei para ele e vi que estava machucado no pé e perguntei o que houve. Ele me relatou que se perdeu da gente, porque acabou cochilando no pé da árvore e não percebeu quando a gente se distanciou. E que ele ficou ali por horas esperando a gente voltar. Mas nós não voltamos. Foi então que começou a chover muito forte e ele procurou um abrigo em uma das grutas. Ele estava lá, esperando a chuva passar, quando, de repente, ele ouviu uma gargalhada sombria de dentro da caverna e seu sangue gelou, pois ele pensava que era um assalto. Quem dera que fosse só isso. No meio do breu saiu uma criatura que parecia ser um esqueleto humano e que aquilo usava uma espécie de chapéu de cangaceiro. E que ele só podia ver aquilo porque o relâmpago clareava a entrada da caverna. Eu saí feito um condenado sem direção e aquela coisa vinha atrás de mim. Então, pisei em falso em uma pedra e acabei quebrando ou torcendo meu tornozelo e saí puxando a perna sem rumo. Aquele esqueleto parecia brincar comigo, pois não chegava muito perto, só queria me atormentar. Eu fiz uma promessa a São Francisco das Chagas, que se aquela coisa sumisse, todos os anos eu ia para Canindé acender velas. E, com muita oração, aquela criatura foi sumindo aos poucos e as gargalhadas foram diminuindo, até que vocês ouviram meu pedido de ajuda. Paulo terminou de relatar com a voz embargada. Robert, que situação, meu amigo, que situação. O seu Marcos então olhou para ele com um sorriso de canto debochado e falou para Paulo. Mas não foi você mesmo que falou que era só historinhas de fantasmas? Paulo ficou todo sem jeito e pediu desculpas ao seu Marcos pela grosseria do outro dia. Como seu Marcos sabia a trilha, fomos pro hotel naquela mesma madrugada e não quisemos esperar o amanhecer. Fomos embora na chuva mesmo, carregado no ombro o nosso amigo Paulo. Júnior só ficava olhando para os lados, muito assustado e se tremia de medo e frio. E depois de quase 3 horas de caminhada, chegamos no nosso hotel. Pagamos seu Marcos e fomos para o nosso quarto de hotel. E pela manhã, a gente foi embora para Fortaleza. Só que a gente fez uma promessa de não contar isso para ninguém em nossa universidade, pois, com toda certeza, ia ficar fazendo hora com a nossa cara. O material que a gente conseguiu foi o suficiente para apresentar o trabalho. Só as fotos dos primeiros rolos de filme pregou. O filme que eu usei para tirar a foto da criatura, todos queimaram, nenhuma se salvou. Depois desse dia, eu nunca mais voltei àquelas ruínas e grutas. Agora, minhas pesquisas, a maioria, é feita por livro mesmo, pois eu nunca mais invento de fazer uma pesquisa dessas,
como grutas, florestas e locais assombrados. Paulo e Júnior somos amigos até hoje. O Júnior virou pastor e Paulo desistiu da faculdade no último ano. Seu Marcos, não sei se ainda é vivo, porém nunca vou de novo àquele local para saber nada dele e nem do Parque Furna dos Ossos. Muito obrigado e uma boa noite a todos.